Bom, aí você já entendeu toda a base, agora vamos então para a prática. O que nos mostra a iridologia, como que mostra, quais são os sinais, vamos ver na prática. Bom, primeiro você só precisa entender esse conceito. O que é um órgão de choque? É um órgão sensível, é o órgão mais frágil. Tá vendo aqui uma corrente? O elo mais frágil é o órgão de choque. Então, o conhecimento desses órgãos possibilita uma abordagem terapêutica, beneficiando a pessoa como um todo. Qual é o seu ponto mais frágil? Qual é o seu órgão mais frágil? E isso favorece a recuperação plena da saúde. Favorece a pessoa ficar bem, ótima. No órgão mais frágil, nos órgãos, nos pontos mais frágeis que geralmente estoura a corrente, nos elos mais frágeis. É ali que vem o problema. Então, é em cima mesmo. A gente se surpreende, aliás, se emociona até, muito gratificante, porque ao praticar a iridologia, você vai confirmando cada vez mais, as pessoas ficam assustadas. Nossa, mas você viu isso no meu olho? Como que você sabia? Aí às vezes está paciente, né, o interagente, que nós chamamos, está junto com o cônjuge, olha para o lado, pergunta, você contou alguma coisa para o doutor? Né? Quando nós falamos sobre alguns sinais, a exemplo do que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Olha só, análise da íris de Luciano Pavarotti, tá vendo só esses 4 pontinhos aqui? Essas 4 áreas são as áreas de pâncreas, essa chamada, quando combina esse sinal, esses 4 pontos, chamada de cruz de Santo André ou de San Andreas. E Luciano Pavarotti faleceu no dia 6 de setembro de 2007, em sua casa, por câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas, tá? Ele havia sido internado com febres altas, uma infecção pulmonar, inclusive você vê fibras soltas na área referente aqui ao pulmão, tanto no olho, na íris esquerda, quanto na íris direita, que está aqui, tá? Nós temos também, aqui ó, Frederico Fellini. Tá vendo aqui nós temos pontos, essas regiões aqui são as regiões cardiopulmonares, tá? E aqui nós vemos a causa de morte. Frederico Fellini, ele faleceu no dia 31 de outubro de 1993, no mesmo ano do ataque cardíaco em Roma, aos 73 anos. Então ele teve um ataque cardíaco, né? E aí você observa a íris na esquerda, estava confundindo aqui a leitura, é isso mesmo. Ele, inclusive, tem ali, né, na área cardíaca direita uma tulipa, que nós chamamos aqui o sinal. Inclusive, uma das personalidades aí que deixou registrado na história a sua presença. E tem outras personalidades. O que são esses sinais? Esses são exemplos de personalidades, pessoas conhecidos, mas no dia a dia nós vivenciamos, atendi milhares de pessoas, mesmo sendo anônimos, embora eu já tenha atendido políticos também, até a íris do Dr. Laí Ribeiro, né? Estive com ele, estudando com ele e fui convidado, inclusive, para lecionar, para dar uma aula de iridologia na pós-graduação, e aí eu já conhecia, né, o Dr. Laí Ribeiro, mas estive na casa dele, junto com a esposa, a querida Eliane, e o privilégio de ter as íris deles. E alguns apresentadores de TV também, que eu tive participação, o pessoal sempre fica curioso, né? Então nós temos as fotos das íris. E agora, no entanto, isso é algo rotineiro, cada pessoa tem uma íris única, é 400% mais preciso do que a digital. Tá? A identificação através da íris é 400% mais preciso. Aqui nós vamos ver agora as lacunas, que são essas pétalas. Está vendo aí as indicações? Estas pétalas são chamadas lacunas. As lacunas indicam pontos de fragilidade. Aqui, por exemplo, nós temos na área de ouvido. Essa pessoa chegou com queixas, zumbido no ouvido. Tem várias, né? Tem várias lacunas. Tem aqui também na área de pâncreas, aqui na área de pâncreas, tá? Mas ouvido foi uma das principais queixas dessa pessoa. Aqui no aparelho respiratório, considerando
uma íris direita. Se for uma íris esquerda, que seria a área da tireoide, porque tem diferença entre as íris. Aqui, a área do aparelho reprodutor, ovários, tá? Ovários, uma senhora que veio reclamando de menopausa, questionando, né, com essa queixa de menopausa. Aqui nós temos a área do esôfago também, tá? Então, se for um olho direito, aqui nós temos a área dos ovários, mas no olho esquerdo também a área do útero. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir às aulas completas, gratuitas, sempre às 19 horas, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. Olha só, olho direito, aqui nós temos área do fígado, aqui em cima área de mamas, né? Então é uma pessoa que chegou com queixa de problemas hepáticos, gordura no fígado e também nódulos na mama. Então são os pontos mais frágeis, os órgãos mais frágeis, está ali um ponto de fragilidade estrutural. A gente consegue identificar isso. E aí existe uma diferenciação, se essa lacuna, se essa pétala, né, parece uma pétala, a pessoa do tipo flor, que eu vou chegar a falar sobre isso, essa pétala, essa lacuna, ela é aberta, ela é fechada, ela está escura, está mais clara, então é isso que a gente aprende a identificar. Nós temos o chamado anel estomacal. Ao redor da pupila, que é a bolinha preta, é a área digestiva. Imediato ao redor da pupila é a área do estômago, tá? Então, quando esta área ela está mais clara, como aqui, ó, essa área aqui ela está mais clara do que a íris, do que o olho, fica uma auréola mesmo, branca. É um quadro de hipercloridria, o que é muito raro. A pessoa tem excesso de ácido clorídrico. Quando está mais escura, como neste caso aqui, mais escura do que o olho em geral, do que a íris em geral, tá? Então essa íris é uma íris mel, bem clarinha, nós chamamos de misto biliar, porque seria um azul que combinou com a íris marrom, e aí ao centro está bem mais escuro, um marrom mais forte, um bronze. É um quadro de hipocloridria. A grande maioria das pessoas que está sofrendo com azia, refluxo, esofagite, tem falta de ácido clorídrico e estão tomando omeprazol. Se você faz uso de omeprazol, pantoprazol, pare imediatamente, não vai resolver o seu problema. Ele é um analgésico, na hora você sente o alívio, mas não trata a causa, não resolve o problema, porque a grande maioria das pessoas sofre com hipocloridria, isso nós vemos em instantes. Em segundos você já identifica isso na íris. Se fosse para fazer um exame, seria uma pH-metria, um exame complexo. Em segundos nós identificamos isso na íris, tá? E uma forma também de você já suspeitar, já entender, quem tem baixa produção de ácido clorídrico sente azia após a refeição. Quem tem excesso, que é o caso mais raro, a hipercloridria, muito raro, é 1 em 30 mil, quem tem excesso sente azia em jejum, tá? Mas é muito difícil. E às vezes se confunde, porque a pessoa comeu demais à noite, acorda com azia, acha que é hipercloridria. Não é, porque comeu demais à noite. Olha esses outros sinais aqui, parecem estrias cortando a íris profundamente, rastros, riscos aqui rasgando a íris. São os chamados anéis de ansiedade, tensão. Uma pessoa como essa, com 1, 2, 3, 4, 5 camadas de anéis, está num ponto de estafa,
É muito comum, já recebi inúmeros casos como esse, pessoas com síndrome do pânico, crises de ansiedade, epilepsia, excesso de anéis de ansiedade e tensão, sobrecarga mental e emocional, tagarelice mental, a mente que não para, não desliga. E nós temos encontrado crianças já com anéis de ansiedade. O Dr. John Andrews, ele chama também de anéis de adaptabilidade. Temos algumas questões, alguns aspectos emocionais aí também, né? Mas é um alerta para a sobrecarga mental. Devemos estar atentos a esses sinais, que são muito prevalentes. Outro sinal importante aqui, ó, as psoras, também chamada de manchas de drogas, é um fenômeno muito interessante, são como ímãs em nosso corpo. Identificam fragilidades com foco de acidez, intoxicação, cálculos. São estas manchinhas aqui, ó, manchinhas que aparecem laranja, amarronzada. Vou trazer outros exemplos aqui, ó, tá vendo? Cheio de manchas essas íris aqui, tá? Aqui está na área, se for um olho esquerdo, na área cardiopulmonar. Se for um olho direito, está na área da tireoide, porque depende da íris, né? Mas são íris importantes. Aqui na mesma área também, mostrando quanto mais escuras essas manchas, pior, porque a pessoa já nasce com elas. Se elas escurecem, é um sinal de acúmulo de intoxicação, de uma causa, de uma fragilidade, de um órgão que está debilitado, que está com uma perda, uma debilidade energética, e ali que geralmente está o problema, tá? Dependendo da posição, pode indicar nódulos, pode indicar divertículos no intestino também. Então você viu aqui diversos sinais clínicos. Nós temos a iridologia clínica, que mostra a condição da saúde, e agora se aprofundando você vai entender e aprender a identificar outros sinais, como os raios solares, como o pterígio, como o rosário linfático, tem inúmeros outros sinais e os pontos em que eles estão e a forma de interpretar esses sinais, até para não assustar a pessoa, né? Aqui, por exemplo, está dentro da área que nós chamamos de colarete, que é a área digestiva, gastrointestinal. É muito comum a presença destes sinais em situações de pólipos, pessoas que têm predisposições a formações de pólipos, tá? Tem esses sinais, essas psoras ao redor da pupila.